Olá, criançada, tudo bem aí? Porque aqui está tudo bem. Olha nós aqui novamente para contar uma história bíblica. E a nossa história de hoje é muito legal. Mas antes, vou falar para você que eu sou a pastora Márcia, aqui da Criscem, aqui na Igreja Cristo Essência Maior, Avenida Paranaguá, 418, Hermelino Matarazzo, São Paulo. Tá bom? Quando você quiser, vem aqui, vem cá. Vem conversar comigo, vem aqui participar dos nossos cultos, das nossas dinâmicas. A gente tem muita coisa aqui para você, criança, e para você, adulto e adolescente também, ok? Beijo! E aí, vamos lá para nossa história? Vamos lá! Hoje a nossa história está lá em 2 Reis 5, capítulo 1, na nossa Bíblia Sagrada. Você sabe que as nossas histórias, né, sempre falam da Bíblia. E hoje estamos falando de uma menina que foi levada cativa para a casa de um rapaz, um general do exército. Será que você sabe o nome dele? Naamã, isso mesmo. Naamã, ele era um general do exército e ele, lá da Síria, então ele era bem conhecido, né? Todos conheciam ele. E ele estava em todas as guerras, porque naquele tempo eles brigavam muito. Só naquele tempo? Aqui também, né? Hoje em dia também as pessoas andam brigando bastante. E aí tinha uma guerra, e essa guerra da Síria contra Israel. E eles brigaram bastante, estavam brigando e tal. Mas esse general do exército, esse capitão, né, o Naamã, ele tinha um problema. Ele tinha uma doença chamada lepra. E essa lepra eram feridas, né? São feridas enormes e que se tornam muito dolorosas. E hoje em dia já tem tratamento, mas naquela época não tinha cura, não tinha tratamento algum. Então eles eram até excluídos, né? Eles ficavam meio afastados para que não pegassem outras pessoas, porque ela é muito contagiosa. E o Naamã tinha essa doença. E ele ficava muito triste com essa doença. E a mulher dele, sempre do lado dele, conversando com ele, né? Imagino que eles deviam ter alguns empregados, eles tinham uma situação financeira até boa. Mas ele era triste, porque ele tinha essa doença. E não era legal, porque doía muito e as pessoas também ficavam com medo, ficavam com um certo nojinho, né? De ficar perto dele. Então ele se sentia muito triste. Mas aí, houve essa guerra da Síria e os israelitas, e eles estavam, né, batalhando. E naquele tempo, eles, quando ganhavam, eles levavam algumas pessoas cativas. E aí foi o que aconteceu. Naamã trouxe uma menina cativa e trouxe para a casa dele. E essa menina passou a ser uma empregada, né, uma serva da mulher dele. E começou a trabalhar com ela dentro da casa de Naamã. Assim sendo, a menina, ela trabalhava, ela fazia comida, ela talvez limpasse os móveis, talvez fizesse, né, alguns trabalhos domésticos, né, e cuidava também, talvez, da alimentação dele. E aí, ela sempre via, né, a esposa com o Naamã falando sobre essa doença, né, e via o Naamã muito triste. Mas muito triste, ele ficava muito entristecido por causa do sofrimento, das dores que ele tinha. Então a menina, olha, mesmo cativa, mesmo lá, né, na casa de Naamã, ela não ficou com ódio nem com vingança. Ela era uma menina que acreditava em Deus, ela cria nas coisas de Deus. E então ela ficou entristecida por conta do Naamã. Então ela teve uma ideia. Porque lá na terra dela, lá em Israel, ela conhecia uma pessoa que quando orava, que curava as pessoas, porque acreditava em Deus, e Deus usava essas pessoas para curar as outras. E ela tinha isso, e ela pensava, como eu vou falar para o meu, né, que agora ele era o dono dela, como que eu vou falar para ele que lá em Israel, na minha terra, a terra onde eles brigaram, como que eu vou falar para ele que lá existe um homem que se ele for até lá, ele será curado? E aí mas ela era uma menina de Deus e ela ouvia o que Deus mandava ela fazer.
E aí ela, com a obediência, ela foi, chamou a sua patroa e contou para ela. Falou, olha, se eles fossem até a minha terra, se lá na minha terra, se ele fosse até lá na minha terra tem um homem que ia curar ele. Tem um homem que ia falar em nome de Deus e Deus ia curar ele. Se ele fosse lá para minha terra... A esposa de Naamã, né, ela era uma síria, então ela ficou pensando, talvez assim, mas lá em Israel, como que a gente vai para Israel? Como que ele vai até Israel? Eles estão em guerra. Mas ela, sabe, quando as coisas vêm da parte de Deus, a pessoa fica incomodada, o coração fica, né? Ah, eu faço, eu não faço. Então, a esposa decidiu chegar até Naamã e contar para Naamã e falar para Naamã, Naamã, olha, a nossa serva, ela disse que tem um homem lá na terra dela e esse homem cura e tal, né? E por que você não atende esse pedido? Por que você não vai até lá? Então Naamã resolveu escrever uma carta pro rei, né? E pedir pro rei da Síria, o rei dele, pedir para ir até Israel, para ir falar lá com esse homem lá de Israel. Então o rei da Síria, lógico, ele era o capitão, né? O Naamã era o capitão do exército. O rei falou, não, tudo bem, ótimo, vou fazer uma carta aqui, você vai entregar, eu vou mandar entregar lá pro rei de Israel e vai te liberar e tal. Então o rei escreveu uma carta e disse, olha, aqui na Síria tem um homem assim, e eu estou enviando ele para você, para que você cure, né? Para que ele seja curado. E essa carta, o mensageiro pegou e levou essa carta até o rei de Israel. Quando o rei leu a carta, quando o mensageiro chegou com a carta lá em Israel, e quando o rei de Israel pegou a carta e leu, ele olhou e falou, será que o rei da Síria tá pensando que eu sou Deus? Ele pensa que eu posso fazer alguma coisa? Eu? Será que ele pensa que eu sou Deus? E aí o rei não gostou, ficou zangado e começou um burburinho lá, porque como é que o rei da Síria manda uma carta para Israel dizendo que tem um homem para ser curado e eles estavam em guerra? O rei de Israel, no mínimo, pensou, isso é uma armação. Isso é uma armação. Eles estão querendo fazer alguma coisa para invadir Israel. Eles estão querendo fazer alguma coisa. Isso não tá certo. Tem alguma pegadinha aí que eles estão querendo armar para cima da gente. Foi o pensamento do rei de Israel. Mas nesse burburinho, nesse disse que me disse, a confusão meio que formada ali, alguém ouviu e foi até Eliseu. Sabe quem era Eliseu? Eliseu era um moço que estava, ali como profeta de Deus. E aí foram até ele para falar, olha, tem um moço aí lá da Síria, o capitão de exército da Síria. Ele tá doente, ele tem uma lepra e mandou pedir que o senhor curasse ele, mandou uma carta e olha, pediu para que o senhor curasse ele. Eliseu, já um homem de Deus, profeta, ele pensou bem e falou, faz o seguinte, avisa o rei, rei, olha, avisa aí que pode mandar ele vir. Fala que ele possa vir, que ele vai vir em paz, que ninguém vai fazer nada para ele não. Fala para ele vir, que eu vou conversar com ele. Eu vou ter com ele, eu vou falar com ele. Deixa ele vir. Então, chegaram até Naamã e falaram, Naamã, você pode ir. Você pode ir porque o Eliseu vai falar com você, ele vai estar te esperando. Esse é o homem que vai te curar. Então Naamã, pegou e foi para lá. Pegou os seus servos e foi. Quando ele chegou lá perto da casa, do Eliseu, quando ele chegou lá, ele bateu na porta, tal, chamou, tal. Mas quem saiu? Não foi Eliseu. Eliseu mandou um servo dele.
mandou um servo dele e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. O profeta falou para o senhor que o senhor possa ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Mandou o senhor ir lá. Gente, Naamã ficou indignado. Como assim? Ele falou que o senhor possa ir lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Mergulha lá, tá? E é só isso. É só isso que ele mandou. Mas cadê Eliseu? Por que ele não veio aqui? Olha, moço, eu não sei. Ele falou pro senhor entrar lá. Como assim? Ele não vai me receber? Não. Ele só mandou esse recado. Nossa, Naamã ficou muito bravo. Ficou muito bravo. Como assim? Eu venho de lá da Síria, eu sou o capitão do exército, eu tô doente. E começou, né, talvez, ali a reclamar, e porque ele não tinha sido recebido pelo profeta. O profeta mandou um moço lá falar com ele. Mas ele queria o profeta, ele achava que Deus, né, já que era para ser curado, ele iria ser curado do jeito dele. Mas ele não estava entendendo nada. Aí alguém, né, um dos servos, um dos soldados, né, do capitão, né, do Naamã, chegou para ele e falou assim: ô capitão, é assim, o senhor tá doente, né? O senhor não faria uma coisa assim tão simples? É só mergulhar no rio. Que rio? Esse rio ruim? Lá na Síria eu tenho rios melhores. Aqui tem esse rio podre. Sabe assim, aqui em São Paulo tem um rio que a gente fala que o nome é Tietê. E esse rio não é muito legal. Ele é meio sujo. Então era como se fosse esse rio. Pensa aí na sua cidade, um rio sujo. Era assim que era o Rio Jordão. Então ele não queria, porque ele falou: lá na minha terra tem rios de águas cristalinas, rios limpinhos. Por que não mandou me jogar lá? Mandou me jogar nesse rio daqui, sujo desse jeito? Ah, não. Gente, ele estava precisando da cura e estava reclamando. Aí o soldado, né, dele falou assim: Naamã, assim, é uma coisa simples, mergulha, só mergulhar, é só 7 vezes, mergulhou, saiu, acabou. Não é melhor obedecer? Não é melhor tentar? Né? Você já fez, sabe assim, já fez tanta coisa, já fez e não curou, o que custa? Então ele parou, pensou e resolveu obedecer o soldado dele, né, o servo dele. Aí disse: então tá bom. Então ele foi até o rio, foi lá para mergulhar no rio. E aí ele chegou no Rio Jordão e começou a mergulhar. Mergulhou uma, saiu nada. Mergulhou 2, nada. 3, e toda vez que ele mergulhava, eu imagino que ele olhava para os braços assim, né? Olhava para o corpo para ver se estava tudo bem. E aí acho que eu imagino assim, ó, tá vendo? Nesse rio sujo, olha, né? Mas o moço disse para ele mergulhar 7 vezes. E aí mais uma vez. Mergulha, mergulha até completar a 7ª vez. Então, quando ele mergulhou pela 7ª vez e ele saiu limpinho. A Bíblia diz que a pele dele ficou que nem pele de bebê. Imagina, não era mais nem uma pele de uma pessoa já, né, com uma certa idade. Era uma pele de bebê, uma pele de recém-nascido. A pele dele ficou limpinha. A partir desse momento, Naamã voltou todo feliz. Ele viu que Deus realmente tinha curado ele. E ele voltou e foi contar essa novidade. Foi contar tudo o que aconteceu. E foi falar do amor de Deus lá no reino dele. Lá na Síria. Sabe, muitas vezes a gente fica orando, pedindo, e a gente não entende como é que Deus quer fazer, como é que Deus quer fazer as coisas pra gente,
né? Como ele agrada o nosso coração? A gente só fica pedindo. Mas o melhor de tudo é obedecer e adorar a Deus, orar a Deus e pedir qual é a melhor maneira que o Senhor quer para mim, né? O que é que o Senhor quer para mim? Aquela menina cativa, né? Ela poderia, eu não tenho nada a ver com esse homem não, o problema é dele, ele é da Síria, eu tô aqui presa, problema é dele, eu não quero nada a ver, tem nada a ver com isso. Não. Ela, como uma menina de Deus, ela não se vingou, ela não ficou com ódio, ela não ficou com raiva. Ela simplesmente fez o que Deus faria, que era ter amor pela outra pessoa. E foi o que ela teve. Ela teve amor por Naamã. Mesmo Naamã não sendo muito legal, mesmo Naamã não sendo muito bom, mas ela teve amor pela vida dele, porque ele estava muito triste. E aí, com isso, ele conheceu a Deus, aquele que criou todas as coisas e fez todas as coisas e curou e ama a todos. Não é assim que devemos fazer? Beijo no coração e tchau! Até a próxima história. Beijo!